Bem-vindos à Soma dos Dias, um podcast de negócios. Eu sou a Cláudia Arsénio. Neste episódio vamos atualizar os temas que abordámos na semana passada. Esta semana a Caixa Geral de Depósitos apresentou resultados com lucro recorde até setembro. Vamos fazer contas. Fazemos ainda o rescaldo das eleições nos Estados Unidos, agora que a poeira assentou um pouco. Donald Trump venceu em todas as frentes. E agora? Comigo estão o Hugo Neutel e o Celso Filipe. Esta é a Soma dos Dias. O lucro dos 5 maiores bancos que operam em Portugal atingiu 3,6 mil milhões de euros até setembro. O valor representa um crescimento de quase 21% face ao período homólogo. Comigo está o coordenador da secção de empresas do negócios, Hugo Neutel. Hugo, a Caixa já apresentou resultados. Agora que as contas de todos os grandes bancos já são conhecidas, qual é o panorama geral? O panorama geral é aquele que se previa de uma subida dos resultados obtidos tanto em Portugal como lá fora, mas menos expressiva do que aquela que temos vindo a observar ao longo deste ano e mesmo no ano anterior. Já referiste que na operação doméstica o conjunto dos 5 maiores bancos, ou seja, do BCP, do BPI, da Caixa, do Santander e do Novo Banco, cresceu perto de 21%, foram 20,7%, atingiu 3,6 mil milhões de euros, com ajuda ainda da famosa margem financeira, mas de forma já mais ligeira do que em trimestres anteriores. A margem financeira há casos em que já caiu, noutros em que tem um crescimento já mais modesto do que aquele que teve. A margem financeira representa no fundo os juros que são pagos nos créditos e aqueles que os bancos recebem nos depósitos, tanto de clientes como no BCE. No caso da Caixa, a margem financeira em Portugal cresceu 1,9%, é um crescimento com algum significado, mas que já não tem nada a ver com os crescimentos a duplo dígito que se verificaram nos trimestres anteriores. O panorama geral, quando somamos a Caixa àqueles resultados que já eram conhecidos para estes 5 maiores bancos, e estamos apenas a fazer contas aos resultados destes 5 maiores bancos, mostra uma evolução que é semelhante tanto na operação doméstica como na operação internacional. Alguns destes bancos têm atividade lá fora, na Polónia, caso do BCP, em Angola temos o BPI, enquanto não consegue vender a participação que tem no BFA, que está a tentar vender já há bastante tempo por, desagrado do Banco Central Europeu com as regras de supervisão angolana, e em Moçambique temos ainda em 2 bancos diferentes, estão envolvidos 3 bancos portugueses. No BCI estão a Caixa, que controla, e o BPI, e depois o Millennium tem lá também um banco. Essas operações, no entanto, são, têm uma expressão muito reduzida face à operação nacional, que vale os tais 3,6 mil milhões de euros, que embora tenha tido, no que diz respeito, mais uma vez, à margem financeira, embora tenha tido uma evolução modesta, tal que eu disse, a margem financeira, somando a todos os bancos também um crescimento de 5%, teve ainda assim esta melhoria, 20,7%, muito com a ajuda da Caixa Geral de Depósitos, que está sempre à frente em todos os indicadores, é o maior banco a operar em Portugal. E quanto à Caixa em específico, este lucro recorde, que leitura é que podemos fazer? Que, no seguimento do que eu vinha dizendo, que a Caixa continua a ser claramente o maior banco em Portugal. O BCP e o Santander vão ali tentando morder os calcanhares, mas continua claramente a ser muito expressivo aquele que é o resultado da Caixa. Basta pensarmos que destes 3,6 mil milhões de euros conjuntos, atingido por estes 5 bancos, 1/3 é da responsabilidade da Caixa. A Caixa conseguiu mais de 1,2 mil milhões de euros de resultado na operação portuguesa. Para termos uma ideia, em segundo lugar vem o Santander com menos de 800 milhões, depois o Novo Banco com cerca de 600, assim como o BCP, são valores semelhantes. O BPI teve menos de 400 milhões, tudo somado aos tais 3,6, dos quais a Caixa sozinha representa 1,2 mil milhões. A apresentação de resultados trouxe também uma confirmação. Paulo Macedo vai continuar por mais um mandato. É uma surpresa? Surpresa seria se não fosse convidado. Quanto muito poderia não aceitar, mas é preciso recordar que Paulo Macedo entrou para a Caixa em 2017 com uma missão dificílima. Temos que nos recordar que na altura a Caixa estava em muito maus lençóis. O governo de então, de António Costa, decidiu que a Caixa precisava urgentemente de uma recapitalização e não era curta. Estamos a
falar no total de 4.900 milhões de euros, eu já posso escalpelizar esse número. Bruxelas aceitou, houve um diálogo difícil com a Comissão Europeia, com a Direção-Geral de Concorrência. Bruxelas aceitou, mas impôs uma reestruturação duríssima ao banco, que implicava a venda daquilo a que no jargão financeiro e da banca se chama os ativos não core, ou seja, as operações que não são estratégicas para o banco, que representam partes do negócio que não são estratégicas, e implicou também uma redução de custos muito acentuada, da qual resultou uma diminuição do quadro de pessoal e do número de agências. Recordamos que Paulo Macedo entrou no início de 2017 para a liderança da Caixa, isto na verdade depois num episódio do qual muita gente já se esqueceu, quando António Domingos, antigo administrador do BPI, chegou a ser convidado para entrar no banco e, enfim, por questões relacionadas com o Estatuto do Gestor Público, e alterações teriam de ser feitas ao Estatuto do Gestor Público, depois não ficou, veio Paulo Macedo. Paulo Macedo foi um nome, até agora, sempre consensual e até com, digamos que, suprapartidário. Ele foi indicado por um governo PS e agora é reconduzido por um governo PSD. Já foi reconduzido mais do que uma vez, mas ainda com o governo PS, e agora é reconduzido por um governo PSD. Ele confirmou isso mesmo, que foi convidado para continuar e que aceitou esse convite. E porquê é que ele é consensual? Porque, bom, os números falam por si. A Caixa é hoje um banco que já devolveu por completo a injeção que foi feita na altura. Essa injeção dividia-se, se quisermos, em duas metades, uma parte pública de 3.900 milhões de euros e uma parte privada de 1.000 milhões. A parte privada foi exigida por Bruxelas para garantir que o banco estava em condições de concorrer no mercado. Esses 1.000 milhões da parte privada foram devolvidos através do pagamento de duas emissões que tinham sido feitas, de obrigações que tinham juros muitíssimo caros, que a Caixa estava a pagar. Conseguiu devolver esses 1.000 milhões, mas mais importante que isso, conseguiu devolver a parte privada. Essa parte privada, enfim, não vamos entrar aqui em todos os detalhes técnicos, mas o total dá 3.900 milhões de euros, dos quais a injeção em dinheiro, vamos dizer assim, por facilidade de linguagem, transferência propriamente dita era 2.500 milhões. Isso o banco já conseguiu devolver através de dividendos ao longo destes anos e vai continuar a devolver dividendos nos próximos e, portanto, será à partida, no longo prazo, contando desde o início da recapitalização, será um banco que será lucrativo, vamos dizer assim, para o Estado, porque além disso também paga impostos e, portanto, aliás, Paulo Macedo fez questão desta vez de dizer que entre impostos e dividendos a Caixa está a pagar 4,5 milhões de euros por dia ao Estado. Na parte dos impostos vale a pena reparar que o volume de impostos pagos por estes bancos nestes primeiros 9 meses subiu até mais, percentualmente subiu até mais do que os resultados que esses bancos tiveram. Essa diferença tem a ver com diferenças que existem entre a lógica contabilística e a lógica fiscal dos impostos, porque os impostos não são cobrados de forma homogénea ao longo de todo o ano, ao contrário dos resultados de um banco. Por exemplo, os bancos estão neste ano a pagar não só a atividade relativa a este ano, como os pagamentos especiais por conta, ou seja, a antecipação de pagamento de impostos também relativa a este ano, como ainda estão a pagar também acertos de IRC do ano passado e, portanto, não é líquida a comparação da evolução percentual entre uma coisa e outra. Também aqui, a Caixa, por ser o banco com maior atividade, é aquele que está a pagar mais impostos. 700 milhões de euros de IRC já pagos neste ano, ou seja, até setembro, na verdade, e agora, durante este último quarto trimestre, vai pagar outros 140 dos tais pagamentos por conta, que são antecipação digamos assim, de IRC. E se olharmos para o panorama geral, vemos de facto que a Caixa, tanto na questão dos impostos, como nos dividendos, como nos próprios resultados, é o banco que mais contribui e muito disso deve-se à condução de Paulo Macedo, que só tem números a apresentar positivos. De vez em quando é normal haver todos os anos críticas, sobretudo por via dos sindicatos, quando se trata de negociar os acordos salariais. Isso é, digamos que, expectável que aconteça, é normal, mas naquilo que diz respeito ao desempenho da Caixa enquanto instituição financeira, os números falam por si. Portanto, surpresa seria se Paulo Macedo não fosse convidado para continuar, convite ao qual ele já disse que sim, que aceitou isto depois de, a certa altura, até o nome dele ter sido dado quando este governo foi formado, até eventualmente para Ministro das Finanças. Ele na altura brincou com isso, disse que quer continuar à frente da Caixa e, pelos vistos,
vistos, é isso que vai acontecer durante pelo menos mais 3 anos. E vamos agora olhar para os Estados Unidos. A primeira pergunta que fizemos a semana passada foi Kamala Harris ou Donald Trump? Bem, essa já tem resposta. Trump venceu a maioria dos delegados do colégio eleitoral, venceu no voto popular, os republicanos têm o Senado e também a Câmara dos Representantes. Mas há ainda muitas perguntas sem resposta. Connosco temos também Celso Filipe, diretor adjunto de negócios. Celso, e agora? E agora as perguntas vão continuar sem resposta. Eu julgo que nós tivemos entre nós na Conferência de Negócios o poder de fazer acontecer Kenneth Rogoff, que é professor de Harvard e que foi economista-chefe do FMI, e que resumiu o que é que Trump pode fazer numa declaração carregada de ironia, em que ele diz: Trump não sabe o que Trump vai fazer. Portanto, se Trump não sabe o que Trump vai fazer, muito menos nós seremos capazes de fazer esses prognósticos. Isso não nos impede, obviamente, de ter uma opinião e de ter uma ideia mais ou menos clara de quais é que serão as prioridades, as prioridades de Trump. E elas passam, pelo aquilo que tem indicado, por uma nova política económica muito mais protecionista e que ele diz capaz de defender os interesses dos Estados Unidos e de criar emprego. Recorde-se que terão havido 2 vetores fundamentais para a vitória de Trump e que são concomitantes. Por um lado, a inflação, que retirou poder de compra a uma parte substantiva da população norte-americana, e por outro um aumento do desemprego. Isto na frente interna. Na frente externa temos, obviamente, a questão da Ucrânia, que é o elefante na sala. Não me parece que seja crível que Trump desista da Ucrânia por via da sua desistência da NATO, até porque os Estados Unidos precisam da NATO e precisam dos países da NATO para lhe venderem armamento. E a indústria de defesa norte-americana é muito forte e muito poderosa e tem vindo a perder influência nos últimos anos. Dados mais recentes dão conta de uma queda acentuada da importância da indústria de defesa no PIB norte-americano. Atualmente vale apenas cerca de 3,7%. Até porque, desculpa interromper-te, com a entrada da Coreia do Norte através da Rússia, a Coreia do Sul também está interessada e a Coreia do Sul também produz armamento em uma larga escala. Sim, não, o que me parece crível é que a indústria de armamento norte-americana será suficientemente forte para persuadir Donald Trump de que precisa da exportação e não lhe basta exportar para os países do Médio Oriente ou para outros países ou para outros países da Ásia. É também preciso exportar e vender armamento para países que até que têm mais poder de compra, como os países que constituem a NATO. Agora parece-me evidente que Trump aproxima a guerra entre a Ucrânia e a Rússia de um desfecho. Qual será o desfecho? Não sabemos, mas mais uma vez, aquilo que as duas partes querem um acordo que não signifique, que não seja entendido por a opinião pública, seja de um lado, seja do outro, como uma derrota. E é preciso encontrar uma via de compromisso para que isso aconteça. Se me permites, Cláudia, há uma diferença, não é uma diferença, há um grande ponto de interrogação que é preciso ter em conta quando a administração Trump tomar posse, por comparação com a administração Trump de 2016. Em 2016, Donald Trump tinha um vice-presidente chamado Mike Pence, cujas ambições políticas não eram por aí além. Era um vice-presidente discreto, quase diria até apagado, e que só ganhou protagonismo depois da invasão do Capitólio e foi inclusive ele apelidado de traidor por Donald Trump. Aí acabou a carreira política de Mike Pence, talvez da forma visível como a conhecíamos. Desta vez, Donald Trump tem um vice-presidente que tem outras ambições. J.D. Vance tem claras ambições políticas, tem claras ambições, parece-me, a suceder a Trump,
e tem um pensamento ideológico muito forte e muito sustentado. Das duas, uma. Ou Donald Trump vai encarar J.D. Vance como um delfim e ajudá-lo a fazer a caminhada para que ele seja o candidato natural dos republicanos às eleições seguintes, ou então vai ter alguma... Não é medo, mas não vai lidar bem com o protagonismo de J.D. Vance e o vai encostar às boxes, só vai pedir que ele seja muito menos visível mediaticamente do que tem sido até agora. Aliás, se me permites, Celso, isso foi também visível durante a campanha, quando, por exemplo, Elon Musk começou a ganhar muito protagonismo nos próprios comícios de Donald Trump, e por vezes era visível quase como Donald Trump não estava satisfeito com o grande protagonismo que Elon Musk estava a ganhar. Isso depois foi apaziguado, mas no momento inicial isso foi muito visível. Se há um traço de caráter que eu julgo que é reconhecido de forma unânime, quer pelos apoiantes, quer pelos seus detratores, em Donald Trump, é um enorme ego, é muito egocêntrico. Mas se me permite, voltando à questão económica, e também porque o Hugo trouxe bem para esta mesa a questão do Elon Musk, essa é toda uma grande diferença. É de saber até que ponto também a nova administração se vai relacionar com o setor empresarial, e nomeadamente com estas grandes empresas e com o poder que estas grandes empresas tecnológicas adquiriram. E isso pode significar também uma diferença. Será que Elon Musk, vou pôr entre aspas alguma coisa que os nossos ouvintes não conseguem ver, mas eu peço que imaginem, vai mandar em Donald Trump? Eu lembro que em 1984 havia um grande grupo de telecomunicações nos Estados Unidos chamado AT&T, que tinha sido formado tinha vindo na origem do criador do telefone, do Alexander Bell. E em 1984 esse grupo foi fatiado e vendido aos pedaços, porque na altura as instituições norte-americanas, o governo norte-americano e os reguladores americanos acharam que tinham poder demais e que limitava as regras de concorrência próprias de uma economia de mercado. E o que é que fizeram? Criaram vários Baby Bells e venderam, e portanto desfizeram aquele enorme colosso que existia nas telecomunicações. Será que agora, seja Trump ou fosse Kamala, alguém consegue transformar uma Amazon ou uma Meta num Baby Meta, num Baby Google, num Baby X? Não será que sobretudo estas grandes tecnológicas ganharam tamanho poder que são elas capazes de decidir o futuro da política e dos políticos em vez do contrário? Isto seria válido com Trump ou qualquer outro inquilino da Casa Branca, mas também é uma questão mais ou menos que vamos ver. Se há alguma coisa em que Musk e Trump são parecidos, é nesse ego repleto nesse ego cheio e repleto de brilho. No entanto, isto é como aqueles ovos de chocolate cuja marca eu me inibo de dizer, só se sabe o que lá está depois de partidos. Já olhámos aqui para a política internacional, para a economia. Se me permites, vou recuar um bocadinho, que é, na tua opinião, esta grande vitória do Trump foi mais mérito dele ou desmérito dos democratas? Ou um bocadinho das duas coisas? Foi das duas coisas, obviamente. Eu acho que há um certo desprezo de determinadas elites, tanto na Europa como nos Estados Unidos, para Trump, em relação a Trump, que o ajudam a vencer. O preconceito com que Trump sempre foi visto por uma certa elite, julgo que acabou por ser o combustível que alimentou a sua eleição, sobretudo em 2016 e também agora.
Portanto, Trump tem um mérito incrível em ser eleito. Podemos todos concordar que o discurso dele é um completo vazio de ideias, ou pelo menos muito vazio de ideias e muito elementar, mas o discurso de Kamala, embora politicamente mais correto, também era bastante vazio e bastante desprovido de coisas novas. Aliás, muitas delas eram de continuidade em relação a Biden, e as pessoas estavam descontentes com Biden. Julgo que o pior que se pode fazer é desprezar e desvalorizar Donald Trump. Donald Trump está e foi eleito com mérito. Os norte-americanos escolheram Donald Trump para ser o seu líder. E, portanto, temos que respeitar isso e lidar com isso. O que é que ele vai fazer? Se me permites, eu já o disse e redigo aqui. A democracia nunca é a satisfação de uma vontade individual. Portanto, tudo aquilo que qualquer pessoa, qualquer candidato promete durante uma eleição, seja Donald Trump, seja Kamala Harris, seja na Europa, seja onde for, acaba por nunca se concretizar na sua plenitude. Porquê? Porque são os desejos das pessoas e a política e a democracia é feita de compromissos. Portanto, vai haver uma parte daquilo que Trump disse que iria fazer que nunca se vai concretizar, porque haverá vários grupos de interesses e mesmo movimentações dentro do partido, dentro do seu partido, que o irão impedir de concretizar isso. Haverá outras que vai fazer diferente, haverá outras que vai mudando a orientação conforme o decurso do seu mandato, embora os republicanos agora tenham a maioria do Senado, da Câmara dos Representantes e também tenham muita influência no Poder Judicial. Estou absolutamente convicto que a democracia norte-americana e as instituições norte-americanas são suficientemente fortes para lidar com este quadro político. Obrigada, Celso. Obrigada, Hugo. Assim terminamos mais um episódio que estará disponível no site do Negócios e em todas as plataformas. Até para a semana, porque há sempre histórias para contar.